Presidente, permita-me, em primeiro lugar, agradecer os contributos da Aresp, da Aporte e da Alep e manifestar a nossa satisfação pela forma como apresentaram as suas posições e como se têm, desde sempre, constituído como parceiros no sentido de informar e permitir que o poder político tenha as escolhas que entenda por mais adequadas em relação à matéria do turismo. Da nossa parte, há alguns aspectos que eu queria assinalar. Em primeiro lugar, há um facto indesmentível. Portugal é um dos países mais afetados pela crise, mas, ainda assim, é um dos países que menos esforço orçamental fará para combater a crise. E, a esse respeito, está amplamente demonstrado por vários estudos internacionais, pelas posições do FMI e outros, nas quais Portugal está na cauda da Europa no que respeita a esses apoios orçamentais e nos danos económicos e sociais que a crise sanitária virá a produzir no país. Da nossa parte, é também absolutamente claro que não é possível, no curto prazo, encetar uma recuperação económica robusta sem o setor do turismo. O setor do turismo tem sido fundamental para a recuperação económica do país. Viveu nos últimos 10 anos um crescimento exponencial ao nível da produção da riqueza e da sua importância relativa e absoluta, como também ao nível da criação de emprego e, por via disso, é absolutamente vital mobilizar os instrumentos financeiros e outros imprescindíveis para que essa retoma possa preservar o ecossistema de forma a que seja possível preservar o emprego, salvaguardar as empresas e, desse ponto de vista, contribuir de forma decisiva para a recuperação do país. E esse é o nosso receio. Nós temos, cronicamente em Portugal, empresas muito endividadas, com escassa liquidez, e no caso do turismo, empresas que investiram muito ao longo dos últimos anos para dar resposta às necessidades da procura, robustecendo a oferta e levando os serviços turísticos na cadeia de valor nacional e internacional. E, portanto, com todo este esforço, com o facto do turismo ter sido de forma tão evidente um dos setores mais fustigados no quadro desta pandemia ao longo do último ano, há dúvidas se é possível e como será possível manter intacta muitas das empresas que eu creio, não apenas pelos dados que nos foram apresentados pela Aresp, mas por força também do fim das moratórias que se avizinha, sem que conheçamos ainda quais é que são os planos de reestruturação de dívidas e outros que podem permitir a estas empresas sobreviver, qual é, no fim de contas, o verdadeiro impacto que a crise pandémica virá a ter neste setor. Porque, como eu dizia, e creio que esse é o aspecto fundamental, há apoios que têm vindo a ser aperfeiçoados, muitos não têm chegado a tempo e que têm vindo a ser feitas correções. Essas correções, muitas delas nós apontámo-las e exortamos, em conjunto com outros grupos parlamentares, a tomar essas iniciativas. Uns vieram tarde, outros ainda são insuficientes, outros não correspondem exatamente àquilo que o Governo veio a anunciar, mas, ao fim e ao cabo, aquilo que se verifica é que a maioria desses apoios não são apoios a fundo perdido. São apoios a título de moratórias essas que vão terminar. E terminando essas moratórias e avizinhando-se o momento em que as empresas vão ter que assumir não apenas a dívida que tinham, mas também a dívida que foram obrigadas a contrair para responder a este cataclismo, eu creio que vai ser muito difícil, se a retoma não for tão pujante quanto o que se verificava em 2019, que as empresas tenham essas condições sem que isso tenha um efeito muito indesejável no tecido económico. E, portanto, eu queria que se pronunciassem
sobre o que é que pode ser aí, sobre soluções que estão a ponderar e quais é que são a abertura do Governo em relação a essas soluções. Muito obrigado.